Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre os 12 apóstolos e hoje iremos falar sobre o apóstolo Tomé. Há pessoas que, por natureza, têm um espírito pessimista. Perante uma situação, analisam-na sempre do lado pior. As coisas vão acabar mal. O copo nunca está meio cheio, está meio vazio. Se nós lhes perguntarmos como é que está o tempo, a resposta será ou chove ou está para chover. São pessoas que por natureza são pessimistas. A nível espiritual, o pessimismo é uma arma que muitas vezes o inimigo usa contra nós. Faz-nos sofrer, faz-nos ter medo e tira-nos a paz, rouba-nos a paz. O pessimismo faz-nos retirar os olhos do Senhor e das suas promessas. Ficamos focados com o problema, com a dificuldade e não vemos o Senhor para lá dessas dificuldades. Não nos apercebemos, perdemos a noção da sua presença. E no fundo, portamos-nos como ateus, não sendo. Grandes homens de Deus foram dominados e, em certas fases da sua vida, vencidos pelo pessimismo. David cansou-se das perseguições que o rei Saul, durante 10 anos, lhe moveu. E, a certa altura, ele disse: qualquer dia morrerei às mãos de Saul. E sabem o que é que aconteceu? Saul, passado algum tempo, morre ingloriamente no Monte de Gilboa, às mãos dos filisteus. E David subiu ao trono de Israel. Elias também viveu essa experiência. A certa altura ele tem medo. E ao ser perseguido pela rainha Jezabel, ele disse: qualquer dia eu morrerei. Todos procuram a minha vida. E então ele faz uma longa caminhada, ele foge para longe, numa altura crucial, em que a nação, o povo de Israel, mais precisava dele. E eles tinham observado o poder de Deus no Monte Carmelo e em uníssono tinham dito: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E precisavam de um líder, de alguém que os liderasse espiritualmente. Em vez disso, Elias, vencido pelo pessimismo que o levou ao medo, foge nessa longa caminhada para ficar longe do povo, entregue à autocomiseração, entregue ao pessimismo. Como é que isto acabou? Jezabel tem uma morte indigna e Elias sobe ao céu em carros de fogo. Tomé, o nosso apóstolo, ele é conhecido por o apóstolo incrédulo. Ele tinha um outro sobrenome, Dídimo. Dídimo significa gêmeo, provavelmente tinha um irmão ou uma irmã gêmea. Mas eu acho que o nome que melhor lhe assenta é Tomé, o apóstolo pessimista. E nós vamos ver 3 passagens na Bíblia, e quando nós estudamos os apóstolos, nós temos que nos cingir àquilo que temos registrado na Bíblia a seu respeito. E então, em relação ao apóstolo Tomé, nós temos 3 passagens. A primeira fala-nos de quê? Jesus tinha estado em Jerusalém, tinha estado no templo e tinha feito afirmações bombásticas. A certa altura ele diz: eu e o Pai somos um. E os judeus não conseguiram aguentar esta afirmação e pegaram em pedras para o apedrejarem. Não era tempo dele morrer e não era o modo dele dar a sua vida. Teria que morrer mais tarde e morrer na cruz do Calvário. Mas então, Jesus caminha 2 dias. Ele distancia-se de Jerusalém. E ele vai para as margens do Rio Jordão. E ali as multidões procuram-no. E nós lemos que muitos criam nele. Entretanto, ele recebe um recado. Há um mensageiro que diz que Lázaro, o seu amigo, que morava em Betânia, que estava doente, que estava gravemente doente. E Jesus, passado algum tempo, ele vira-se para os seus discípulos e disse-lhes: vamos voltar para a Judeia, vamos a Betânia. Ora, as campainhas tocaram, retiniram nos ouvidos dos apóstolos. É que eles sabiam que Betânia ficava só a 5 km de Jerusalém, onde há pouco tempo
os judeus queriam apedrejar Jesus. E tentaram demovê-lo. Mas Jesus disse, nós vamos ter com Lázaro. Ele morreu, nós vamos ter com ele. E então aqui temos a primeira passagem, as primeiras palavras registadas, proferidas pelo apóstolo Tomé. Ele diz assim, como quem diz, já que temos que ir, já que isso é inevitável, Jesus decidiu, nós vamos. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Já que temos que ir, olha, ele vai morrer, nós vamos morrer, não fica cá ninguém para contar a história. Ninguém vai escapar. Isto é pessimismo puro. Vamos morrer todos. Não fica ninguém para contar a história. Resultado, nenhum deles morreu e Lázaro ressuscitou. A segunda passagem está em João capítulo 14. Então Jesus está outra vez com os seus discípulos, os apóstolos estão ali, e Jesus começa a prepará-los para a sua partida. E fala em preparar lugar, e no versículo 3 de João capítulo 14 nós lemos assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele fala acerca de preparar lugar, fala acerca de voltar, ele fala acerca de os receber e estarem juntos novamente, para sempre. Tomé, como é que ele reage a esta afirmação do Senhor Jesus? Esta é a segunda passagem que registra palavras dele. Então, Tomé, ele reage assim. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Ou seja, tu dizes que vais para junto do Pai, mas olha, nós não sabemos. Ele coloca dúvida, mas ao mesmo tempo ele faz uma afirmação. Nós não sabemos. Nós não sabemos para onde vais, nós não sabemos o caminho para irmos ter contigo. Mas olha, abençoado pessimismo, neste caso abençoado pessimismo, porque a resposta do Senhor Jesus tem sido um farol, tem sido uma sinalização para tantos. E tantos têm seguido essa orientação para chegarem ao céu, e quantos milhões não estão no céu por causa da resposta a uma questão pessimista do apóstolo Tomé. Jesus responde dizendo, Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O célebre João capítulo 14, versículo 6. Nós vamos todos morrer, tu vais para o Pai, nós não sabemos para onde é que tu vais, nós não sabemos o caminho para lá chegar. A última passagem está em João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 19 e o versículo 20 contextualizam-nos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, Jesus tinha morrido na cruz do Calvário. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Estão em Jerusalém, os discípulos, as portas trancadas, falam baixo, a qualquer ruído na rua, fica um silêncio sepulcral, olhavam de lado para a porta, esperando que era apenas uma questão de tempo que os judeus iriam entrar ali, ou então os soldados romanos, portas trancadas, não eram só fechadas, eram trancadas, com trancas, e Jesus aparece ali no meio. E Jesus ressuscitado, Jesus está vivo, mostra-lhes os sinais dos cravos, e só que há aqui um problema. Quando eles vão ter com Tomé, que não estava lá, nessa reunião, Tomé não acreditou. Porquê é que Tomé não estava lá? Com certeza que ele estava entregue à sua dor, à desilusão, ao desapontamento, precisava de tempo para arrumar as ideias, para recomeçar outra vez, começar outra vez tudo de início. Mais tarde, 8 dias depois, Jesus aparece no meio deles, mas Tomé está.
E Jesus mostrou-lhe o lado, mostrou-lhe as marcas nos pés e nas mãos. E disse-lhe: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo mas crente. Há aqui uma repreensão gentil, não há humilhação e muito menos na presença dos outros apóstolos. Jesus trata a ferida da sua incredulidade, da incredulidade de Tomé, com o azeite da graça e o vinho da misericórdia. Como temos que aprender, como temos tratado as feridas dos outros, dos nossos irmãos da fé, é com o vinagre do azedume, é com o fel da culpabilização. Jesus não fez isto. E salientamos o facto das últimas palavras registadas de Tomé na Bíblia são estas. Disse a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Como é que ele morreu? Pensa-se que foi evangelizar para a Índia, morreu como um mártir, traspassado por uma lança semelhante àquela que o soldado romano traspassou Jesus quando ele estava na cruz para confirmar a sua morte. Não sejamos pessimistas. O mundo vai de mal a pior, mas vai acabar bem. O bem vai ganhar. Porquê? Porque Jesus vai ganhar. E nós vamos ganhar com Ele. E nós vamos ganhar por causa dele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.